Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito de espiritualidade, tá? Sobre um assunto que várias pessoas estão chegando até mim e perguntando por que eu frequento tal lugar, eu vou em tal terreiro, eu vou na igreja, eu vou não sei aonde, para mim a minha vida não muda, as coisas não acontecem, as coisas não se movimentam. Então as pessoas estão chegando até mim e falando da sua decepção religiosa, tá? Então, antes de eu começar esse vídeo falando um pouquinho a respeito desse assunto, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe também com outras pessoas que você saiba que possa estar precisando desse tipo de assunto. Bom, vamos lá. A respeito de decepção religiosa. O porquê que tem muitas pessoas reclamando, se queixando. Eu passei não sei quanto tempo, esse ano todo indo na igreja e nada mudou e nada melhorou. Eu frequentei a Umbanda e nada aconteceu, os guias não me movimentam nos meus caminhos de dinheiro, de prosperidade, não me trouxeram amor. Bom, independente da religião que você frequente, tá? Tudo gira em torno de quê? Da gratidão que você tem, a fé que você tem e outra. O orixá, ou os guias, ou os santos, ou o que você acreditar, eles não estão lá para fazer um trabalho para nós, para trabalhar no nosso lugar. Eles estão lá para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos limpar, para ter uma conexão onde a gente possa se sentir mais confortável, não se sentir sozinho, às vezes em grandes batalhas ou dificuldades que às vezes as pessoas passam, tá? Então, assim, tem pessoas que às vezes são muito, eu diria, muito ingratas em relação à parte espiritual, tá? Elas têm os mentores, elas têm os guias, elas têm o auxílio da parte espiritual para uma ajuda, né, num caminhar, para cortar alguns obstáculos, para livrar você às vezes de algo ruim que possa estar acontecendo, né? De trazer um livramento, de um acidente ou de um problema mais grave, você acaba descobrindo antes. Então, assim, muitas pessoas, tá, esse ano de 2024, se queixando a respeito que estão largando de frequentar lugares, ou de ir em lugares, ou de fazer as suas coisas espirituais, os seus cuidados espirituais, porque dizem, né, não ter tido retorno da espiritualidade. Bom, vamos dar um exemplo, pelo menos, da Umbanda, tá? A Umbanda, ela vai muito além dos trabalhos ou de tocar uma gira, tá? Apenas quando tem problemas pessoais para resolver, que as pessoas acabam procurando, né? Ninguém quer saber, né? A maioria, não tô falando todo mundo, mas a maioria, ninguém tem interesse de falar, oi, hoje eu tô muito bem, eu vou lá praticar, eu vou dar um passe, eu vou dar um aconselhamento, eu vou fazer alguma coisa. Não, as pessoas vão atrás de buscar ajuda, de buscar auxílio, de buscar um passe, de buscar qualquer coisa quando elas realmente estão precisando. Quando elas melhoram, elas simplesmente viram as costas, tá? Aí é onde está o erro. Você deveria continuar, você se levantou com a ajuda da espiritualidade, você deveria continuar fazendo isso também dentro desse local ou com quem ajudou, né? Não, com o espiritual que ajudou, e continuar fazendo para o outro também, para outras pessoas também terem esse. Eu tive um livramento, eu tive um merecimento. Eu vou ajudar outras pessoas também a ter esse livramento, esse merecimento, mas não, a maioria das pessoas que conseguem muitas vezes o que querem, elas viram as costas e caem fora. E às vezes não é de merecimento da pessoa receber o que ela tá querendo, o que ela tá pedindo, às vezes naquele momento.
Então elas acabam sendo ingratas e falando que já nem tem mais orixá perto dela, que o orixá não responde para ela. Então tudo é uma questão também de merecimento. Se você não dá, se você não faz, como é que você quer receber? Tudo nessa vida é uma troca. Tudo é troca. Troca de energia, troca se você quer comprar alguma coisa no mercado, você vai lá, dá dinheiro e compra. Tudo é troca, tá? Então, às vezes a pessoa se reclama que não tem as coisas, quando as coisas vêm, ela simplesmente vira as costas pro local ou para a situação que ajudou ela a se levantar, tá? Inúmeras são as pessoas que decepcionam com a religião, pois depositam nela a responsabilidade de ser a solução de todos os seus problemas. Então tem gente que tem problema, é um karma da pessoa estar passando por aquilo, é alguma coisa que ela precisa amadurecer e ela joga toda essa responsabilidade, às vezes, em cima de um trabalho, em cima de um orixá, em cima de uma pessoa, né, de um médium ou de um pai, mãe de santo, querendo que eles simplesmente resolvam um processo kármico que você precisa passar para aprender, para evoluir ou para qualquer outro motivo. Então, assim, não funciona assim. Os orixás, eles trabalham sim em nosso auxílio, ajudando, desde que seja no tempo deles, no seu merecimento. E se você tiver alguma coisa ainda para aprender ou para passar com a tal situação, você ainda vai aprender e vão passar. Porque coisas que você fez, você veio para resgatar. Ninguém desceu aqui nessa vida como anjo para simplesmente ficar gozando a vida. Todos nós temos os nossos compromissos, os nossos processos de crescimento, evolução, aprendizado, etc, etc, etc. Tá? Então as pessoas às vezes elas apagam o trabalho, elas vão no centro. Eu já presenciei pessoas indo em centro, terminando um tratamento lá, 10 sessões bonitas, e jogando a culpa nos médios. Por quê? Porque o que ela queria, o que ela esperava daquele tratamento não aconteceu. E o que ela fez para poder ter a mudança na vida dela e aquilo funcionar, aquilo melhorar? Né? É que nem eu falei para vocês outro dia num vídeo que eu gravei. Muitas vezes que eu fiz trabalho de desobsessão, as pessoas não faziam por onde melhorar a frequência, a vibração e a energia. Então, na semana seguinte, elas estavam lá de novo para fazer desobsessão. Na outra semana, na outra, na outra, na outra, na outra. Chega uma hora que a parte espiritual fala, bom, você quer o quê? Porque nós estamos aqui, nós ajudamos, nós limpamos, nós encaminhamos. Mas você volta a estaca zero e traz toda aquela tranqueira com você de novo. Então, existem coisas. Então, o que a pessoa passa? Ela passa por um aprendizado que ela vai ter que mudar aquela postura, aquele pensamento, aquela situação, o que ela está fazendo, as ações dela, as atitudes, para que ela não volte a atrair aquele tipo de situação. Tá? Então, é muito simples você chegar e culpar a parte espiritual por não estar atendendo aos seus desejos, né? E sem você questionar se você merece, o que você fez, as suas atitudes, né? Então, às vezes, a própria parte espiritual vê que você ainda tem que passar por algum aprendizado para conseguir aquilo que você quer. Você ainda precisa passar por mais alguma experiência para conseguir aquilo que você quer, tá? E tem pessoas que já fazem o quê? Já é mais fácil, né? Culpar o outro, julgar o outro, do que se olhar e pensar, não, algo está de errado em mim que ainda não tive retorno e resposta da tal situação. Né? Mas é sempre, como eu falo, é sempre mais fácil jogar a culpa do outro. Que nem muitas vezes eu falo, tem muita gente que não tem macumba, não tem demanda. Mas ai dela assumir que tá acontecendo aquilo na vida dela por culpa dela. Que não tem demanda, não tem macumba. Aquilo está acontecendo por culpa dela. Então é mais fácil jogar o quê? Foi macumba. É demanda. Essas coisas existem, essas coisas pegam? Sim. Só que é o que eu sempre falo, se você estiver numa frequência boa, a pessoa pode fazer o que ela quiser, que não pega. Que não pega. Pode raspar, mas não pega. Quando que vai pegar?
quando a sua frequência cair, ou você começar a entrar num período de muita reclamação, muita lamentação, muito se sentindo injustiçada, muito se sentindo vítima, aí é que a situação vem. Vem te dar aquela rasteira, tá? Então, assim, existem muitos caminhos, tá? Na religião, que nem eu falei, a Umbanda, a Candomblé, a igreja, o centro espírita, a mesa branca e o que a pessoa quiser frequentar. Só que, que nem eu falo, tem clientes minhas também que elas não param em lugar nenhum. Nenhum lugar que elas vão está bom. Ah, lá eu não fui porque eles trabalham esquisito. Lá no outro eu não fui porque eu não senti a energia assim. Lá no outro eu não vou mais porque não fazem isso assim assado. Lá. Então, será que o problema está nos lugares ou está no que você está julgando? Ou o problema está em você? Será que todos esses lugares estão com problema? Ou será que o problema às vezes está em você? Em não se adaptar em lugar algum? Então, você precisa fazer do seu jeito, né? É o que eu falo pro cliente. Então, se você não se adapta em lugar nenhum, você faz do seu jeito. Vê se dá certo. Vê se você consegue as coisas que você tanto quer e joga a culpa no outro. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu marquei aqui. A pessoa às vezes está decepcionada com a religião, por quê? Porque gastou o dinheiro, né, que tinha e o orixá nada lhe deu em troca. Não é possível comprar milagres, tá? Os orixás nos dão, sim, algo em troca, mas para os que têm merecimento, que nem eu falo, não é no nosso tempo, é no tempo da espiritualidade. Então, tem pessoas que nós às vezes trabalhamos espiritualmente, que as coisas acontecem em 7 dias. Tem coisas que acontecem em 21 dias. Tem coisas que vai acontecer daqui uns meses. E tem coisas, às vezes, que pode nem ser que aconteça, porque a pessoa não merece. Tá? Então, ela precisa passar por um processo ainda de evolução, de aprendizado, de direcionamento, para ela receber aquilo que ela tanto quer. Então, talvez o momento não é agora, talvez o momento é lá na frente. Mas quem determina isso não sou eu, não é o pai de santo, não é mãe de santo, é a espiritualidade que vê isso. O que eu preciso aprender ainda para chegar naquele ponto? Eu preciso ser mais humilde, eu preciso ser mais humana, eu preciso ser mais religiosa, eu preciso ter mais fé, eu preciso mudar os meus padrões de pensamento e de atitudes, tá? Então envolve um monte de coisas. Quando a pessoa vai para trabalhar em um terreiro, a questão não é só promessa de vida melhor. É óbvio que vão ter as melhoras, sim. Você vai estar alinhando energeticamente, você vai estar sempre passando por processos de limpeza e alinhamento, né, energético. Então, existe sim as melhoras, mas é que eu falo, muita gente começa, quando tem e consegue o que quis, eles simplesmente viram as costas. E é nessa virada de costa que acaba passando, às vezes, alguns meses, as pessoas voltam para estaca zero de novo. Aí elas voltam mais desesperadas, aí o processo é mais resistente para te dar jeito para resolver, tá? Então, por quê? Porque criou resistência. Então, em vez de ela continuar mantendo aquilo que ela conseguiu, que melhorou, e continuar os trabalhos espirituais e as coisas, não. Ela simplesmente abandona, conseguiu o que queria, passa-se um tempo, ela faz o quê? Volta a estaca zero. Aí é lógico que vai voltar tudo dobrado. O peso, o carrego, o sentimento negativo e tudo volta dobrado, tá? Outra coisa, essas pessoas que estão em busca de melhoras financeira, relacionamento, saúde, energia, espiritualidade, elas têm que colocar em prática também o que é passado e ensinado pelos guias, pelos mentores, tá? Que nem às vezes eu vejo pessoas, né? Eu fico sabendo de pessoas que vão na igreja, escuta lá o bispo, o padre, o mentor, sei lá, falando, explicando, lendo, conversando. Só que depois, quando sai da porta para fora, a pessoa age totalmente diferente do que ela escutou lá dentro. Então, a espiritualidade é uma prática diária, em todos os momentos, não só dentro dos templos, dentro dos terreiros, dentro das igrejas. Ela é uma continuidade disso.
Então, quem me conhece sabe que eu sou assim em todos os lados da minha vida. É lógico que eu falo, eu tenho paciência até a página 2. Porque às vezes tem pessoas que elas batem na tecla que tem que ser daquele jeito. E eu, às vezes, com muitos anos que eu tenho trabalhando com isso, eu penso que ela tá passando por um processo de resgate, de aprendizado, um processo kármico. Então, e a pessoa quer bater que ela quer aquilo de todo jeito, mas tem um período para você passar. Existem coisas para você aprender, para você evoluir. Assim como eu tenho também na minha vida as coisas para eu aprender, para evoluir. Todos nós estamos aqui, cada um com a sua missão, cada um com o seu karma, cada um com as suas escolhas, né? Eu escolhi me dedicar a isso para ter as melhores assim, mas para eu ser um ser humano melhor, para eu poder evoluir, né? O retorno, conforme você vai evoluindo, você vai melhorando, o retorno vem. Independente de qual, o retorno vai vir, né? Mas não é no nosso tempo. Bom, vamos lá. Ó, inúmeros são as pessoas que se desligam da religião após perderem um ente querido, né? Que pensou que se a pessoa é tão boa, por que deixou morrer? Mas isso não depende lá da religião, né? Isso é Deus quem sabe. Ele é acima de tudo. É Ele quem decide o tempo de vida de cada um nessa terra, tá? Deixam a religião porque... ou a religião, ou de se tratar espiritualmente, tá? Porque acabou perdendo um trabalho, porque acabou o relacionamento com o namorado. Às vezes eles veem isso como um final de ciclo, início para uma nova etapa da sua vida. Então vamos pensar, vamos analisar, vamos ver o que o universo está me trazendo de recado com isso que eu estou passando, com isso que está acontecendo na minha vida, né? E às vezes as pessoas acham que os guias, eles têm obrigação, né, de avisar as coisas antes de acontecer. Às vezes não é para você saber. Às vezes você precisa passar por aquela situação sem ser informada, tá? Então eu falo, eu fui lá no terreiro, passei com o guia, por que ele não me avisou que a fulana ia morrer? Por que ele não me avisou que o relacionamento ia acabar? Então as pessoas colocam e jogam as responsabilidades todas para a parte espiritual, sem entender que eles também dependem de outras coisas para poder dar informações. Às vezes você não está preparado para aquela informação. Às vezes eles não podem chegar até aquele lugar. Eles podem até um tanto. Acima daquilo, vai precisar de um tempo. Ou para você amadurecer, ou para você ter uma aceitação, ou para você merecer. Tá? Então as pessoas sempre jogam a responsabilidade em cima. Eu vejo aqui também por mim, porque eu atendo. E assim, a pessoa acha que porque ela passou com uma leitura de carta, que a mudança vai começar na vida dela. E não funciona assim. A carta tem uma previsão, ela faz aquela previsão. Ela direciona a energia que a pessoa está no momento. O que vai acontecer dali em diante são as suas escolhas. É o que você vai querer fazer. Então não adianta eu falar pra você, vai aparecer um emprego ótimo pra você, mas se você não se movimentar, o emprego era pra aparecer em um mês, ele vai aparecer daqui 3 meses. Tá? Então a carta, ela é orientação. Agora, que nem eu falo, uma coisa que eu parei é de tirar cartas, é de ficar fazendo jogos, né, jogo pras pessoas, pra quererem saber da vida do outro como é que vai ficar. Isso eu falo na cara do cliente, não interessa mais como é que vai ficar a vida do outro. Eu estou aqui para jogar a respeito da sua vida. Para saber da sua vida, o que vem na sua saúde, como você vai ficar, como você vai melhorar, como você vai crescer, como você vai prosperar, como você vai evoluir. A vida do outro, isso a pessoa está escutando da minha boca pessoalmente. A vida do outro não te interessa. Tá? Porque as pessoas às vezes vêm aqui, pagam para jogar, questiona duas coisas e depois elas querem saber da vida dos outros. Como é que está, se o fulano vai ficar com a ciclana, se o fulano vai separar do ciclano. Isso tudo já não interessa mais. Tá? Meu jogo é um jogo espiritual, é um jogo que vem para ajudar, para trazer melhoras, para trazer um direcionamento. Não um jogo de fofocas. Tá?
Bom, então a respeito disso, né, dessas decepções em relação à religião, tá? Que muitas pessoas depois acabam às vezes também conquistando o que elas querem através, né, dos orixás, dos guias, dos mentores que trazem as coisas que elas pedem, que elas querem. E parece que nunca tem fim. Elas querem mais, elas querem mais, elas querem mais, elas querem mais. Então, assim, vamos começar a refletir um pouco a respeito. A espiritualidade está, sim, em todos os lugares, para nos ajudar, para nos proteger, para nos dar livramento, para nos trazer a fé, né? Então, eu sempre me pego, às vezes, falando, me ajuda nessa questão, que eu preciso fazer isso para ajudar a pessoa, que eu preciso. E simplesmente vem a resposta na minha cabeça. Isso é um problema kármico e resgate dessa pessoa. Ela precisa passar por isso. Nem você e nem ninguém pode resolver isso agora. É um processo dela de resgate para evolução, tá? Então, comece mais, ao invés de reclamar, ao invés de culpar e jogar toda a responsabilidade para a parte espiritual, comece a agradecer mais pelo que você já recebeu, pelo que você já teve, que você hoje tem saúde, que você hoje tem um teto, que você tem uma água para tomar, que você tem um alimento. Então, assim, de um modo geral, você vê o lado bom. Tem muitas questões negativas para todo mundo, tá? Cada um passando uma coisa. Um é problema com dinheiro, o outro tá doente, o outro a mãe não tá legal. Mas vamos tentar focar no positivo. Isso abre mais campos e caminhos para acontecer as coisas boas pra gente. Então, se a gente focar somente no que está acontecendo de ruim, somente no que está acontecendo de ruim, é como se o bom não conseguisse entrar e se manifestar. Quando a gente começa a agradecer pelo mínimo as outras coisas, o universo entende que você está sendo grato por aquilo. Bom, eu tenho uma cama e eu sou grata por essa cama. Eu tenho um copo de água para tomar e eu sou grata por ter uma água limpa para tomar. O universo entendendo que você é grato por essas coisas, você sempre tende a receber mais. Porque você é grato pelo mínimo, então você acaba recebendo mais, tá? Então eu espero que esse vídeo, né, se alguém passa por esse tipo de problema, ou passou por esse tipo de problema, por essas decepções, ou saber, né, que jogou a expectativa toda no orixá, vamos refletir um pouquinho, vamos pensar, vamos ver o que você está passando que precisa amadurecer, que precisa resgatar. Essas pessoas que às vezes estão tentando, né, de alguma maneira te prejudicar, o que será que aconteceu em outra encarnação, que elas estão tão cismadas, tão em cima? Será que você foi boa também na outra encarnação? Teve algum outro processo que está fazendo acontecer essa perseguição nessa vida? E sempre falo para você, gente, muita oração. A oração, você sobe a sua frequência, você sobe a sua vibração e afasta todos os pensamentos que você possa estar tendo, sendo por interferência ou não, pensamentos negativos. Afasta todos os obsessores também, porque você subindo a frequência, eles não conseguem te atingir, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E se você passou alguma vez por isso, coloque pra gente aqui no canal.